Como é que tu conheceste o Baldwin? Eu não me lembro concretamente quando é que conheci o Baldwin, mas eu acho que praticamente foi na altura quando eu estava a ler o Malcolm X. O Malcolm X, eu estava a ler também o Martin Luther King e o Stuart Carmichael e a Angela Davis, e estava a estudar o chamado Black Power Movement, o Partido dos Panteras Negras, e a história da resistência da população negra nos Estados Unidos, e deparei-me com o James Baldwin e comecei a ler algumas coisas dele e gostei, né? Eu li e ainda de vez em quando eu tenho que voltar a ler, porque cada vez que eu leio o Baldwin eu descubro como que o Baldwin é tão relevante para essa questão que nós estamos a ver no mundo total, no mundo global, o que está a acontecer agora, tanto a nível de, mesmo o que acontece nos Estados Unidos, toda aquela estrutura de supremacia branca e a execução dos jovens negros, a alta população carcerária da população negra, latina e pobre, e também com a questão da imigração nos Estados Unidos, e mesmo a situação dos nativos americanos, que também estão a ser mortos, e as mulheres violadas, que não aparecem na mídia mainstream, e outras coisas também, como tanto a nível a questão mesmo de justiça nos Estados Unidos em todas as suas dimensões, e mesmo as prisões, a greve, o pessoal das prisões já não a lutar, e teve outra. O Baldwin é super interessante, porque quando nós lemos o Baldwin nós percebemos que o que ele diz ainda faz, muitas coisas que ele diz ainda faz muito sentido. E eu mesmo, quando estive lá nos Estados Unidos, eu fui visitar Harlem, por causa da referência com James Baldwin e Malcolm X, e também pela questão da cultura hip-hop, e o Harlem está todo num processo de gentrificação e... Que já estava quando ele escreveu, ou melhor, que estava a começar quando ele escreveu. Ele fala disso até. Sim, ele fala disso, e tem várias, porque Harlem está a passar por vários processos, nem pela primeira vez, né? O Baldwin escreveu sobre isso, e escreveu também sobre outras coisas, como a questão do sistema de educação, que pode, tanto a nível global, nós temos o problema que são 5 países, praticamente pessoas de 5 países, que são ensinadas nas universidades. É como as universidades são ocidentais ou ocidentalizadas. Temos, por exemplo, o problema e a nível epistemológico, da questão de ser da França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e Alemanha, França. Bom, de todo, a parte toda do mundo ocidental, que o Ocidente, dizia o outro, não é um lugar, é um projeto, né? O Ocidente não fica no Ocidente, é um lugar, não é um projeto. E depois... Quem é que dizia isso? É Eduardo Glissant, que é um grande intelectual. E ele dizia isso, né? O Baldwin, para mim, que eu estava a referir na questão da educação, ele dizia que a forma como a escola que prega a supremacia branca, às vezes de forma aberta, às vezes de forma implícita, quando um aluno negro está
a receber esse tipo de ensino é como se fosse humilhação. Para o aluno branco é alienação. Por isso que ele fala que foram tantas vezes convencidos de que são uma coisa que vai ser difícil, mas não é impossível, né? A América se livrar de América, Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos começou-se a denominar a América como uma forma como se os outros países e outros povos não existissem, né? E que é um Estado colonial. Porque tomaram a terra não era. Massacraram e tomaram a terra. Então o Baldwin falava dessa questão da forma como o próprio sistema de ensino, que não acontece nos Estados Unidos, acontece aqui na Europa e também acontece nos países que continuam a reproduzir o modelo colonial, no caso de Cabo Verde e outros países africanos que continuam a olhar para a Europa como o mestre, né? Isso é muito problemático. Então, basicamente, o James Baldwin é muito importante. Também a nível da consciência, ele tem uma frase: "To be black and to be conscious in America is to be always with rage." E ser negro e ser consciente nos Estados Unidos é estar sempre um pouco com raiva, né? Por acaso isso é uma coisa interessante. Eu queria ler-te uma coisa que ele escreve sobre o ódio e sobre a raiva no Notes of a Native Son. Ele escreve uma coisa na página 29 que eu marquei aqui que queria ler-te. Então, ele diz: "And there is, I should think, no Negro living in America who has not felt, briefly or for long periods, with anguish sharp or dull, in varying degrees and to varying effect, simple, naked and unanswerable hatred, who has not wanted to smash any white face he may encounter in a day, to violate out of motives of the cruelest vengeance their women, to break the bodies of all white people and bring them low as the dust into which he himself has been and is being trampled. No Negro, finally, who has not had to make his own precarious adjustment to the nigger, entre aspas, who surrounds him and to the nigger in himself." Portanto, ele fala desta ideia de que o negro americano e talvez o negro no mundo todo, todas as pessoas que são negras, um dia na sua vida já quiseram smash, já quiseram, não sei, como é que é de esmagar um branco. Como é que tu identificas-te como é que isto se explica? Tu identificas-te com uma coisa destas? Tem a ver com a maneira como a história e como o racismo há centenas de anos controlou o mundo, digamos assim? Tu identificas-te com isto? Não é uma questão, porque o James Baldwin está a analisar uma questão, por exemplo, num contexto do James Baldwin, muita coisa não mudou, em que nos Estados Unidos cortavam o órgão genital dos negros e o linchamento continua aí, e penduravam, continua de uma outra forma, mesmo de vez em quando aparecem umas coisas ainda que... O contexto do que ele anda, que ele escreveu, um contexto em que a violência em estado bruto presente, estava sempre presente. Mas o James Baldwin, ao dizer isso, da questão de sentir raiva, e acho que com a população, pessoa que constantemente a ser humilhada, seja por quem for, constantemente a ser humilhado, ostracizado e negado o espaço para o direito a existir, e sempre a ser colocado numa forma de existência que é uma não existência, uma presença ausente, automaticamente sente raiva, né? Mas o contexto dos Estados Unidos é o contexto dos Estados Unidos. Mas eu não posso falar por todos os negros, até que é uma lógica de fixar o chamado negro, que é um criptotermo, né? E é bom também nós esmiuçarmos essa questão do negro, porque
o negro praticamente foi na fase em que os africanos, quando foram raptados e forçados ao trabalho no trabalho forçado, automaticamente se inventou o negro. Então deixou de ser o Akan, o Yorubá, ou outro povo do continente africano, e para ser o negro, né? Colocou-se tudo numa caixa e é fixado para falar em nome de todos. E mesmo que nem todo negro é africano, e porque os aborígenes também compartilham com toda a população, chama a população, com as populações negras. E do mundo esta melancolia, né? Esta melancolia no sentido psicanalítico, de viver num mundo que rejeita a existência. Então, aquilo que eu posso dizer é que aqui em Portugal eu já senti raiva. Já senti raiva e o mais estranho se eu não sentisse. O mais estranho era se eu não sentisse, com o nível da forma como a nossa população é tratada aqui, assim mesmo pessoalmente, e é como se eu não sentisse raiva, ou já estou completamente coisificado, não. E se eu não sentisse raiva, eu senti raiva, né? Agora, mas odiar alguém, nunca odiei ninguém, assim, para odiar, assim, eu tento evitar, não, porque isso é uma lição que eu aprendi com os Panteras. Odiar alguém Os Panteras Negras. é amar-me menos, né? Isso eu não posso permitir que alguém se aloje dentro de mim, porque odiar eu vou pensar nas pessoas. Não, isso não. Explica o que eram os Black Panthers. Sim, eu quando falo dos Panteras Negras, normalmente eu não falo daquilo que se criou à volta dos Panteras Negras de um conjunto de indivíduos que andam armados, que andavam armas. Eu falo dos Panteras Negras que sim, que eram um partido que tentava pôr em prática o direito à legítima defesa, a preservar a sua existência e integridade, ao mesmo tempo que esse programa de sobrevivência incluía também muito trabalho, como a questão de ter laboratório de pesquisa para anemia falciforme, ou para criar centros de educação, porque tem a ver com o que nós falámos há pouco de uma escola que ensina, que degrada, que humilha o africano e a africana e as pessoas descendentes dos africanos que foram escravizados em várias partes do mundo. Então ensinavam isso para descolonizar as mentes, né? E também fizeram trabalho gratuito de alimentação, mas não fizeram isso numa lógica de salvação ecuménica ou não. Eles têm 10 pontos, o programa 10 pontos, que era um programa político, que é um programa completamente político, de acordo com o diagnóstico que fizeram, aquilo que era necessário fazer, e trabalharam várias questões também, tanto como da prisão, e os Panthers não estão confinados só nos Estados Unidos, porque teve Israel, apareceu um grupo que se identificou, e Nova Zelândia, e então os Panteras tiveram uma grande dimensão e tiveram também a trabalhar com vários grupos, não só trabalharam com as populações negras, mas trabalharam no sentido de estarem solidariedade com todos os povos oprimidos do mundo. Trabalharam com Young Lords, Puerto Ricans, e trabalharam pela questão da Palestina e Vietnã. Então, Mas o Paulinho não fez parte dos Black Panthers, não? O Paulinho, acho que eu tenho conhecimento, porque eu não escavei tudo que eu tenha conhecimento. Não, mas eu sei que o James Baldwin era amigo, pelo menos, de muita gente, tanto como Malcolm X, por exemplo, que o Malcolm X e Martin Luther King e Medgar Evers e várias outras lideranças, e concordou com eles em certos aspectos, discordou com eles em certos aspectos, mas é assim que funciona. E basicamente, voltando à questão, se eu não sentisse raiva e da condição, da forma como da questão era quer dizer que eu não estava vivo, né? E
e tem que viver com dignidade. E ter dignidade é quando não aceitar também a humilhação e lutar para... E não se domesticar e andar como... que é isso que o racismo exige ao negro, né? Que anda de uma forma como subserviente, que anda acantonado, que seja completamente... ficar no seu devido lugar, o lugar, como costumam dizer, eu vou-vos pôr-vos no vosso lugar, você não conhece o vosso lugar, como dizem aqui, né? Normalmente às vezes dizem, os racistas dizem. Então, Quem é que diz? não, mesmo isso acontece tanto em escolas, em vários sítios. Há várias formas de fixar o racismo, é transversal à sociedade portuguesa. Podem tentar negar isso. Há muita gente que ainda o negacionismo aqui em Portugal em relação ao colonialismo benevolente, e há uma sociedade que não conhece o racismo e basicamente podem negar, mas isso existe em Portugal. Então, se eu não sentisse raiva com tudo aquilo que eu já experienciei, que eu já vi, então isso seria que eu não estaria vivo, né? E eu tenho... Porque eu não tenho direito a ter raiva? Se a raiva é humana, porque é que eu não posso ter raiva se eu sou constantemente pela existência do racismo estrutural e articular outras coisas também, que tenta de qualquer forma não deixar-nos viver, e automaticamente, pá, eu respirar, é claro, isso... Como que não... É claro que se sente. Se alguém linchar o teu irmão ou a tua irmã, ou violar a tua irmã, ou entrar na tua casa, como fazem várias vezes no bairro, que arrebentam a porta e batem até nos idosos e não respeitam ninguém, claro que passa pela cabeça muita coisa. Passa pela cabeça muita coisa. Isso, eu não sei se... eu não posso falar por todos, mas eu já senti raiva e tenho raiva, porque é impossível não ter raiva de muita coisa que acontece aqui. É impossível, é claro que é. Se as pessoas estão à espera que eu vou dizer não, porque há uma... A primeira coisa que acontece aqui, e quando alguém é militante antirracista, é que certas pessoas tentam, principalmente certos brancos, tentam procurar se não é odiado. Que acha que o facto já de não aceitar ser dominado já é um ato de ódio. Não é isso, não. Basicamente tentam verificar sempre isso e vem a acusação, é anti-isso, anti-aquilo, é racista em versus, mas aquilo, porque como se... Nós não somos humanos, não temos direito nós somos dignos e queremos viver com dignidade. Queres falar? Não. Não, se queres interromper, força. Há uma outra coisa, um bocado sobre isto que estávamos a falar, que o Baldwin diz numa entrevista. One of the things that most afflicts this country is that white people don't know who they are and where they come from. That's why you think I'm a problem. I'm not a problem. Your history is. When white people talk about progress in relation to the black people, all they are saying and all they can possibly mean by the great progress is how quickly I become white. I don't want to become white. No mundo há uma hierarquia de humanidade, né? A branquitude e é tudo visto como um ideal, né? Ideal é tudo uma forma de tentar chegar na branquitude, porque é um status. Porque mesmo quando se internaliza essa questão de inferioridade, se tenta chegar lá porque automaticamente é uma afirmação de que que brancos têm privilégio. Que brancos têm privilégio. E tem licença. Tem licença. Para licença. Mas automaticamente, essa questão porque surgiu mesmo eu acho que foi James Williams também que ele disse
não há pessoas propriamente brancas. Propriamente branca não há. Por exemplo, se for numa questão de cor, né? E basicamente a forma como há muito ficção a nível daquilo que chamam história do mundo, que é a história da Europa, há muita ficção e muita gente foi convencida de várias ideias, porque há uma ideia de superioridade existente no mundo. Por exemplo, quando a Europa fala para o continente africano ou outro continente, a questão da noção de progresso, praticamente deve ser que tens que me imitar, tens que ser mimético, ou mimético. Então, Progresso é assimilação. não é no sentido, por exemplo, de ter uma visão linear, que tudo é uma tábua rasa. Isso não acontece, não quer dizer que as pessoas querem. A história sempre anda, né? E basicamente é que a Europa se intitula ou tenta forçar a ser um modelo de referência para aquilo que é a humanidade, né? Diz que é da civilização. E se for, vamos buscar isso tanto na ciência política como na filosofia, nós encontramos isso. E basicamente, no mundo racista, porque toda a gente tem uma posicionalidade estrutural. Toda a gente tem ao nascer, eles atribuíram uma posição que é definida pela própria estrutura da forma como o mundo está organizado. Tem a ver com uma questão da história, desde que se fez a invasão ao continente africano e também a invasão àquilo que eles vieram a chamar de Américas. Então a forma como se construiu a história, basicamente, a Europa tenta passar que é o modelo referencial de tudo, e que o branco, na verdade, o branco é o humano. O teu problema no mundo racista, o teu problema é que tu não és eu. E diz, porque tu és o diferente. Mas se eu sou diferente de quem? Então, se eu dizer diferente de quem? Diferente com o branco que é a minha referência. Ele que se posiciona como ele é a humanidade, eu sou o canto. Então basicamente há esse ideal que aparece em toda a parte, por exemplo, na sociedade portuguesa, a ideia do ideal branco, isso é porque ele utilizou a palavra tornar-se branco. Ele utilizou a palavra, porque isso quer dizer que há um processo de ensinar. Tu podes até negar o privilégio, mas a estrutura dá-te o privilégio. Porque então é a estrutura que tem que sair. Então, basicamente, porque o que eu acho que ele quis dizer vai em contra aquilo do Fanon. O que uma sociedade racista sugere às populações negras é de colocar a máscara branca para ser aceito. É que coloca a máscara branca e anda aí bem quietinho e basicamente é como, por exemplo, quando nos ensinam aqui, praticamente que a África não tem história. Cria-se o mito de que da não existência do continente africano, do contacto mesmo, de não existência do continente africano antes da existência do que vieram a chamar a Europa, porque a Europa, mesmo o termo Europa, não é Europa que não, é lá do Oriente. Isso aí é para depois estudar, é semita. Isso tem várias coisas, inventou-se várias coisas, então e as pessoas acreditam de uma forma tão que são superiores, que o branco é superior, que é muito difícil, que eu estou a dizer, que as pessoas foram convencidas, porque a história, porque a Europa mentiu. A Europa falou do ser humano, onde foi, o que é que fez? Pisou a humanidade. Onde encontrou a humanidade? Pisou e continua a fazer, né? E com cumplicidade, não só também de líderes dos outros continentes, né? E basicamente há um ideal uma sugestão do sistema, e mesmo com força, por isso também tem a ver com a questão material, tem a ver com várias questões que estão articuladas de se tornar branco,
Assimila, seja mais um assimilado, vá. Seja, toma banho na lexívia, seja integrado e tu não tens nada, tens que ser com o teu problema, é uma questão que se discute bastante na questão de vários trabalhos por exemplo, na filosofia, de que mentiu-se muito e mentiras várias vezes repetidas acabam por ser tomadas como verdade, né? E nos Estados Unidos e não só, como cá em Portugal, tu vês essa ideal de branco, tu vês mesmo como que aqui em Portugal, como a percepção, como que se vê o norte da Europa, como que os portugueses veem o norte da Europa. Em vários trabalhos que eu tive a ler e vi assim mesmo, até mesmo durante a época do colonialismo, que se diz assim, tem militares que diziam, os nórdicos não, estão bem organizados, são mais assim, enquanto nós aqui do sul um caos, chegaram nos árabes, chegaram nos negros. Então constrói-se uma hierarquia, se construiu uma hierarquia de humanidade em que o chamado negro foi mandado para baixo e então para ele minimamente tem que aparecer no formato que o slave master quer, né? Então há uma sugestão, por isso que ele estava a dizer, não, I'm not your negro. O que é que ele quer dizer com isso? Eu não admito ser nigrificado, eu não admito ser fixado, eu não admito ser exotizado. E basicamente, como ele está a dizer, ele está a afirmar a dignidade. Eu não vou ser o teu boy, né? Vamos dizer naquele boy. Então, basicamente, a chamar o mito da criança doce, né? E basicamente, eu acho que nesse sentido que ele está a dizer, não vou ser o mascote. E basicamente, e ao afirmar isso, ele disse, ao afirmar isso, afeta-se a toda a estrutura de poder ocidental, porque afinal de contas, como dizia o Fanon, torna-se negro, né? Torna-se negro, e o negro só é negro diante de quem? Diante do branco, né? Isso nas categorias das posicionalidades estruturais. Então basicamente o James Baldwin, o que ele estava a dizer praticamente, que ele não queria se aderir em ser o júnior da supremacia branca e nem ser um Uncle Tom. Ele disse, não vou ser um Uncle Tom. Explica o que é o Uncle Tom. Ele está a dizer que ele não vai ser como dizem no Brasil, um capitão do mato. Um capitão do mato. Ele está a afirmar a sua posição, que está disposto a lutar pela sua dignidade. O que é que tu achaste do I'm Not Your Negro, o filme do Raoul Peck? O filme, eu acho que o filme é bom, né? O filme é bom. E acho que tem um público direcionado para alguns liberais e para perceber algumas coisas. O racismo não é uma coisa, para explicar que, além de ter aquela parte do percurso de James Baldwin, da descrição também, que entra na questão da própria história, da resistência das populações africanas americanas. E nos Estados Unidos tem essa parte também de dizer que o racismo é mesmo institucional, é a forma como as próprias instituições procuram uma forma de acantonar, de explorar, de aprisionar e também mostrar que o que foi dito, que a sociedade dita pós-racial, porque agora depois de tudo, né? Pós-racial automaticamente é um mito. O filme serviu, por exemplo, para quebrar o mito. E voltando ao Fanon que tentou explicar em Racismo e Cultura, que o racismo muda de cara. Primeiro começou com tentar justificar-se com uma questão bíblica. Depois passou a medir os crânios na biologia. Depois passou-se a questão da cultura. E hoje chega em outras coisas, por exemplo, a forma como se criminaliza, se equipara jovens negros nos Estados Unidos com o crime, e mesmo aqui ou no Brasil. E isso também é uma forma que o racismo também está a utilizar um novo pretexto de uma forma para destruir e dominar.
porque o racismo tem a ver sempre com a relação de poder. As pessoas não querem falar de relação de poder, pensam que o racismo é simplesmente a questão da ignorância, mas tem que levar em consideração que a própria ignorância produzida, que é uma ignorância produzida desde a máfia da escravatura transatlântica, passando pelo colonialismo e na colonialidade global, que é produzida e reproduzida, tem um intuito de perpetuar a dominação. Próprio, porque nós não podemos esquecer que quem tem poder tem também a habilidade de produzir provas para justificar o seu poder. É claro também que há agência, há resistência, a resistência sempre está presente, né? Existe sempre. E basicamente essa da ignorância mesmo, de produzir uma ignorância sobre, por exemplo, na questão da história da África, é para legitimar. Não, eles não fizeram nada, então precisam ser civilizados. E falou-se muito dessa questão do fardo branco, e houve alguém até que disse não tem sido o fardo branco, porque não tem sido o branco a carregar isso, tem sido o fardo negro, porque tem sido o negro a suportar essa merda toda de violência, exploração e trabalho forçado, né? E basicamente o filme serviu mesmo para chamar a atenção como que muitas das coisas que o Baldwin alertou naquela época continuam a acontecer nos Estados Unidos, a execução de jovens negros, não só nos Estados Unidos, mesmo aqui em Portugal, e como no Brasil, a questão, por exemplo, do acesso aos direitos, a questão do trabalho, do desemprego e crónico em massa, e várias outras questões que acontecem a nível global. Nesse sentido, é para ver que o próprio sistema, nesse sentido, o sistema de capitalismo racial. Por acaso, uma outra coisa que é interessante e que eu arriscava a dizer até que ficou de fora do filme, do I'm Not Your Negro, é o papel ou a ligação que o Baldwin faz entre Marx e a luta antirracista. Ele escreve até uma coisa que eu queria ler-te ou também no Notes of the Native Son. Ele escreve qualquer coisa como in the 30s, swallowing Marx whole, we discovered the worker and realized, I should think with some relief, that the aims of the worker and the aims of the Negro were one. Portanto, ele diz que a luta dos trabalhadores é a mesma luta que a luta antirracista. Tu achas que é? Há uma articulação entre a questão da opressão, mas as lutas têm que se fazer luta conjunta sem perder a especificidade. É nessa questão de como que eu posso explicar da forma como que se deve articular nas lutas. Por exemplo, tu tens um problema que é um trabalho a fazer, né? Imagina o trabalhador branco. O trabalhador branco, muitas vezes, ele vê o trabalhador negro e imigrante, isso é lógico do capitalismo, como ameaça ao posto de trabalho. Não é à toa que a extrema-direita vende o peixe e vende a dizer que não, que o trabalho não é emprego, é culpa do estrangeiro, né? Nós já sabemos quem é o estrangeiro, porque essa questão tem de discutir a questão de imigração, quem é imigrante e não é imigrante, há um componente de racialização de quem é imigrante. Pelo menos a nossa experiência nos ensina isso, da forma como há o filtro do CEF, como que o CEF, quando vai fazer rusgas, como que para as pessoas, como que a polícia faz isso, como que... A própria lei. A própria lei, sabemos da lei de identificação do suspeito, não sabemos perfeitamente disso, e outras leis. Que diz que pode parar quando se acha que a pessoa pode não ser portuguesa, não é? Pode não estar cá legalmente. Nós sabemos que aqui na cabeça dos portugueses quem é português é o branco. Não se imagina o português negro. Não é à toa que muita gente pode, quando se pergunta, e tu és de onde? Ah, sou daqui. Daqui onde? Sim, sou daqui. Os teus pais estão... Não, os meus pais estão daqui. Não estou a dizer que é o meu caso, né? Não é o meu caso, estou a dizer relato de alguns outros jovens. E quando dizem, mas és de onde? Então há um inquérito às origens. E quando perguntas, tu és de onde? Ah, sou daqui, sou alfacinha. Que é uma palavra árabe, né? que é engraçado para brincar com isso. Então a questão, por exemplo, tem uma relação. A questão é e tem a forma como a luta antirracista
tem sido taxada, tem sido às vezes rotulada como uma questão de identitarismo e basicamente acham que é uma coisa lacunar e secundária e subordinada, ponto final. E há que juntar todas as frentes da luta, porque afinal cada contexto é um contexto e isso é complicado. Imagina, por exemplo, o trabalhador aqui durante a chamada crise que houve estabelecimentos até que segundo alguns relatos que passou por aqui, que correram com algumas pessoas porque, quer dizer, os negros são os últimos a serem contratados e primeiros a ser despedidos, né? E quando há crise é isso que acontece, né? Nós sabemos perfeitamente que é isso. Então a questão de lutar, de articular, de lutar, isso é um assunto muito complexo. É muito complexo. Achas que Baldwin é marxista? Eu não sei, né? Ele disse, não sei se ele disse alguma vez que ele é marxista. Eu não sei, eu não tenho conhecimento disso. É claro que o Marx influenciou muitos autores, influenciou muita gente. Eu não sei se ele é marxista, eu não sei. Mas ele tem várias coisas que parecem assim, mas é que também, eu acho que é bom também porque tem o trabalho, por exemplo, do Cedric Robson, que eu acho que é um bom trabalho para ler também sobre marxismo negro, não negros marxistas, marxismo negro. Black Marxism, The Birth of Black Radical Tradition, que ele explica essa questão do capitalismo racial, porque é o capitalismo racial, que ele explica uma abordagem histórica desde mesmo do que é chamado a fundação da história dita ocidental, que ele explica isso, porque o marxismos tem várias, o Marx assim como influenciou a vários autores, tanto do continente africano, e autores negros e negras e autoras negras que deram grande contribuição para o marxismo, para continuar o trabalho. Isso é um assunto, é um assunto de discutir, mas toda a opressão, que não há hierarquização aqui da opressão, e está interligado, né? Está interligado, e é preciso nesta conjuntura para fazer uma articulação cada vez mais necessária e lutar, porque esse sistema que nós temos aqui é inviável, né? Temos que trabalhar no sentido de terminar esse mundo para nascer um. E qual é que achas que foi a relevância de Baldwin ser negro e ser queer ao mesmo tempo? Porque assim traz muitas coisas, traz uma contribuição imensa, porque analisa as camadas de operação. Por exemplo, tentamos até conversar isso, e o facto, por exemplo, de ele ser black, negro e queer, é que ele pode também, além de ele articula várias camadas dentro de uma mesma operação, várias camadas, então ele consegue ver isso. Isso dá uma lucidez, isso é uma riqueza. Traz uma lucidez, e ele, mesmo em alguma parte mesmo do movimento, como nós chamamos de movimento nos Estados Unidos, ele foi hostilizado por ser queer, né? Achas que ainda hoje é? Eu não conheço todos os momentos, mas eu não duvido que aconteça, né? Mas achas que isso assume uma relevância no facto dele... Baldwin não é assim tão conhecido, não é tão conhecido como Malcolm X, como Luther King, como se calhar até Angela Davis. Mas tens que ver, por exemplo, o Malcolm X e o Martin Luther King e Angela Davis, grande Angela Davis e todos, e basicamente é que há uma necessidade de transformar essas pessoas em heróis e heroínas. Isso é uma vertente do individualismo.
do individualismo. Então o que é que se faz? Se mercantiliza o Martin Luther King, esvazia o conteúdo político do Martin Luther King, esvazia o conteúdo político do Malcolm X. A Angela Davis ainda não conseguiram fazer porque ela ainda está viva, continua a lutar, né? Basicamente. Mas se esvazia, basicamente mercantiliza e transforma isso num herói. Afinal, não foi uma luta do povo, dos povos que andavam a lutar, mas foram heróis. Cria a ideia do herói, que é isto do herói. Então não Martin Luther King, Malcolm X e Angela Davis ou Eric Huggins ou várias outras lideranças dos Estados Unidos ou outras partes do mundo, são pessoas que, dadas as condições que existiam na época, são pessoas que lutaram dentro de um contexto em que com a população, o povo lutava. São vozes que articularam, que conseguiram validar o que a estrutura não fazia, o sofrimento e a opressão daquelas populações. Então, automaticamente, aparecem, são figuras que são vozes daqueles que não tinham vozes, mas que passaram a falar através dessas pessoas. Então, o que é que se faz hoje? Se mercantiliza essas pessoas, transforma essas pessoas em heróis, em heroínas, no sentido de esvaziar e criar uma espécie de uma amnésia induzida, de uma injeção de amnésia de que não se luta. Isso basicamente se faz a ideia do herói. Não é heróis, porque se há algum mérito, alguma coisa, o mérito sempre é do povo. Malcolm X não sofreu sozinho, Angela Davis, nem Martin Luther King, nem ninguém. E foi o povo a suportar, porque foi uma coisa coletiva. Mas o Baldwin não foi tornado herói, não é? Eu não estou a dizer que o Baldwin foi transformado em herói, mas o facto do... Mas porquê que achas que não foi? Porque os outros foram, não é? Luther King foi, o Malcolm X foi, o Baldwin não foi. Por que razão? Porquê é que achas que é? Saiu dos Estados Unidos, por exemplo? Eu não estou a dizer um herói nesse sentido. O Baldwin é um autor muito denso, é muito profundo. O Baldwin é sofisticado, é muito, ao mesmo tempo é simples, mas não é simplista. Então, mas traz um conjunto de ferramentas que nos ajudam a ver, a fortalecer mesmo, a fortalecer-nos. Então, nesse sentido, o Baldwin, eu não sei, o Baldwin não tem noção que foi transformado num herói, né? Mas não sei se não anda a caminhar, né? Porque toda a gente anda a caminhar. Não é por causa do filme nem nada, porque o filme é bom, né? E a forma mesmo como o nível da consciência está, porque agora a Menor Negra é muito bonito, tentei ouvir a Menor Negra, mas e depois eu vou para casa e vou dormir e a opressão que o silêncio sobre a opressão, a negação da humanidade das pessoas é a Menor Negra. Não sou isso porque já vi a Menor Negra. Não tem nada a ver com isso. Porque estás numa hora em que o neoliberalismo é tão forte que não acontece só com o James Baldwin não ser conhecido. Mesmo tu vais agora nas livrarias, tu vês o tipo de livro que estão nas livrarias. São livros para adoçar, que eu acho, a minha opinião, que uma parte são livros de autoajuda e coisas assim, a dizer assim, não, o problema é teu, vai lá resolver internamente dentro de ti, o mundo está tudo bem, não há desigualdade, não há nada, tende a resolver isso e automaticamente para alienar, porque tu vês isso acontece numa estrutura de conhecimento, a nível das estruturas que produzem conhecimento, não estou a dizer só faculdades, mas aquilo, porque o conhecimento também
se produz em vários sítios fora da esfera académica, né? Então basicamente tu vês o próprio mercado dita o que deve ser, tenta ditar o que deve ser lido, o que não deve ser lido, e mesmo vês nos livros, nos incentivos de pesquisa, do que deve ser e pesquisar, mesmo cá em Portugal tu vês como se ataca as ciências sociais, e no Brasil com essa besta do Bolsonaro e toda a sua corja que faz parte daquilo, e todos os seus cúmplices tentam não atacar a produção do conhecimento, a escola sem partido, coisas assim, matar e colocar uma política de um ambiente de terror e medo, principalmente contra a população negra, indígena e LGBT e mulheres em geral, estás a ver, principalmente mulheres negras. Então basicamente para ver como é que é, isso tem a ver com também ligar a questão do mercado, a forma como o mercado tenta filtrar, e podes ver isso tanto não só nos livros, como podes ver isso também na forma como, por exemplo, o mercado como dizer, a comodificação a mercantilização, por exemplo, do espaço, por exemplo, da música, do cinema. Tu podes ver, por exemplo, o hip-hop. O hip-hop, tu vês o hip-hop é super diversificado até hoje, mas tu vês o que a indústria musical permite sair e se vender que faz parte também, que é uma questão também ideológica, que a forma como se vende e o que vende é o veneno de autodestruição da população negra nos Estados Unidos, no hip-hop em particular. O que é que daquilo nem sequer chega a ser hip-hop, né? E basicamente o chamado hip-hop que tenta melhorar as condições e não passa praticamente, não tens grandes contratos, não tens nada disso, tu vês livros que não são publicados, também o capitalismo penetra, e isso é a questão o mercado faz isso, né? Estamos mesmo a chegar ao fim. Há uma outra entrevista em que o Baldwin diz qualquer coisa como que lhe tinham dito que em 40 anos um dia pode haver a possibilidade de haver um presidente negro. Em 2008 isso aconteceu. Achas que o Baldwin ia estar contente com a presidência do Obama? Sim, por exemplo, o Bush é um presidente de quê? O Bush é um presidente branco. Então os presidentes da América, praticamente dos Estados Unidos, foram brancos. E é claro que o Obama trouxe uma esperança para muita gente. Mas o Obama é uma pessoa dentro de uma estrutura de supremacia branca, que é mesmo da supremacia branca. Não estou a desculpabilizar o Obama, porque o Obama fez tantas guerras também como os outros, e o legado também cresceu, eu acho, eu não consigo fazer, não consigo dizer o que pensa um morto, né? Mas eu posso dizer aquilo que eu acho, né? E eu acho que ninguém assim, para ver aquilo da forma como está a situação de muitas populações nos Estados Unidos, Obama enganou a expectativa, mas isso também é porque também não foi propriamente, foi a falta de compreensão da forma de como a própria estrutura dos Estados Unidos funciona. É claro que do ponto de vista simbólico foi muito importante para muita gente. Eu conheci um miúdo que disse que não queria nada a ver com livros. Quando Obama se tornou presidente, ele disse: bom, agora quero estudar. Do ponto de vista simbólico, ok, mas do que o Obama, das políticas que o Obama fez em relação tanto à migração, em relação à questão da militarização no continente africano, deu seguimento. E basicamente, mas tu vês mesmo Obama como presidente, ele não é atacado por tomar uma decisão política. Muitas vezes diziam para ele: é um preto, se ofendia praticamente. Mas isso, o Obama também escolheu ele fez a sua escolha, né? Eu não, nem nenhum desses presidentes, nem Obama, nem Bush, nem nenhum deles,
alguma vez me ofereceram alguma expectativa de melhoria, porque é a estrutura predatória, canibal dos Estados Unidos, do complexo industrial, militar e prisional dos Estados Unidos e toda aquela coisa de oligarquia, acho que não é isso que dita, é o poder económico que dita as políticas sobre o presidente. O presidente pode ser a cara, isso não é só nos Estados Unidos, como várias partes do mundo, né? No mundo, basicamente, isso está a acontecer, né? Agora as pessoas tiveram uma expectativa, houve muito festejo, somos aquilo, mas aqui toda a gente, eu lembro numa frase de Ruth Gilmore, que ela disse que todas as pessoas estavam de olhos postos num negro na Casa Branca, quando havia milhões de negros na grande casa, quer dizer, na prisão, na mesma altura. Isso eu acho que e continua, as mortes na execução da população negra, a desigualdade a nível de salários, de emprego entre a população negra e a população branca nos Estados Unidos, vê lá como que é uma diferença abismal. E a nível de acesso, várias outras coisas. Não, é que às vezes o pintar, nós estamos a falar de neocolonialismo. Neocolonialismo, às vezes pode ter no poder pessoas que podem vir com conversa de negro, isso, mas aquilo, depois vir o full, depois não fazer uma boa política para a população no geral. E eu não tenho que... E as pessoas esperam que porque o Obama foi o negro, que eu devo concordar com tudo que eu não defendo o Obama. Eu não defendo o Obama como não defendo a maioria dos líderes que são lacaios do colonialismo, do neocolonialismo no continente africano. Agora me solidarizo com toda a gente que resiste contra esse sistema predador, né? Nesse sentido, eu não acho que o James Baldwin ia gostar, né? Obrigado.